Agora eu quero entrar na 7ª parte da Live Class, o olhar da Miranda sobre demissexualidade, o poder real da raça humana, que está sendo desprezado por seres humanos que usam o seu cérebro instintivo e alossexual, que sente atração por qualquer um, ao invés de promover de verdade a sua inteligência emocional e voltar-se para aquilo que somos de fato, demissexuais. E essa 7ª parte são perguntas dessa semana, enquanto eu fazia o aquecimento, as preliminares dessa live class, eu fiz a semana toda uma série de perguntas, de caixinhas de perguntas para vocês, e as perguntas foram as seguintes. Uma delas eu já respondi, tá? Uma delas foi a 4ª parte dessa live class. Existe homem demissexual mesmo? Ou é só papinho de Dom Juan de merda para promover o abuso? Assista essa parte da live class, porque agora eu vou falar sobre ser demissexual é escolha? O Google diz que não. Essa foi a primeira parte dessa live class, eu já falei sobre isso. E eu digo que não também. Não é escolha, nós nascemos assim. Só que embora ela possa ser treinada, assim como os nossos valores inegociáveis, por exemplo, a gente pode treinar isso ao longo da vida, podemos treinar a nossa inteligência emocional ao longo da vida, embora a demissexualidade também possa ser treinada, fazendo com que você se volte para a realidade do ser humano evoluído que você é, essa demissexualidade é exatamente isso, uma questão evolutiva neurológica. Então, se você estiver se envolvendo com neandertais que só querem promover a sobrevivência da raça humana e, portanto, são alossexuais, sentem atração por qualquer pessoa de qualquer forma, muito cuidado. Porque por mais que ele diga ser demissexual, ele pode ser só um Dom Juan de merda, de baixa inteligência emocional, preso lá na infância, num momento da vida dele em que ele achava que as outras pessoas, a começar pela mãe, deveriam servi-lo. Se você quer saber mais sobre isso, leia Dom Juan de merda. Por que que tudo começa na infância? E por que que as mães são tão responsáveis, ou não, pela criação de um Dom Juan? Então, não, a demissexualidade não é uma escolha. É uma questão evolutiva neurológica da nossa raça. Nós já nascemos assim. Mas sim, podemos nos voltar mais para isso e desenvolver melhor. A segunda pergunta é, demissexual é romance? Afinal, uma pessoa que busca conexão é uma pessoa romântica? Não, não é. Bem pelo contrário, veja bem, veja só, caro animalzinho irracional. O romance é ilusão. A busca pelo ideal que não existe. O romance é coisinha de Dom Juan de merda, de uma mulher carente, de uma mulher dependente emocional que busca o príncipe encantado para ser salva por um homem que vai fazer e acontecer com ela. Já a demissexualidade é ser de verdade, é ter inteligência emocional bem desenvolvida. Leia seja um assunto que você domina. Com essa inteligência emocional bem desenvolvida, você desenvolve o seu autoconhecimento. Você desenvolve e aprende a estar no momento presente. Ou seja, não só você identifica o Dom Juan de merda de longe, o cheiro de merda de longe, como você se torna uma pessoa mais poderosa. E quando você se torna uma pessoa mais poderosa, é impossível você se envolver com alguém que não tenha um nível como o seu. Você não consegue. Entende? Porque somos todos demissexuais, o que diferencia é que alguns desenvolvem e outros não. Outros deixaram isso de lado e estão se voltando para um cérebro instintivo, alossexual, neandertal. Agora a terceira pergunta. O demissexual pode sentir atração à primeira vista? Até pode. Até pode. Você pode estar tão no seu momento presente, tão desenvolvido energeticamente e entendendo isso, e isso você vai conseguir fazer lendo, seja um assunto que você transcenda, meu 6º livro que eu estou escrevendo agora, que não está pronto ainda. E sem pressa, sem pressão com o artista, dessa vez, pela primeira vez, eu estou escrevendo com uma forma assim, ó, bem tranquila, super respeitosa e criando algo muito diferente, muito diferente. Então, a pessoa até pode sentir essa atração caso ela esteja desenvolvida num gerenciamento energético muito acima do gerenciamento emocional. No Seja um Assunto que você domina, só para explicar, eu falo do gerenciamento emocional, que é você não controlar as emoções, porque não se pode controlar a emoção, é frustrante e inútil, além de injusto, mas você gerenciar as suas emoções. Já no Seja um Assunto que você transcenda, eu vou mostrar que esse gerenciamento emocional,
ele é importante, ele é a base do ser humano, mas ele não é o ápice do nosso desenvolvimento, que é o gerenciamento energético, é você gerenciar as energias advindas das emoções. E aí sim, ser uma pessoa muito mais poderosa. Voltar-se de verdade para usar o poder emocional, o poder da energia emocional. Então, quando você atinge esse poder de gerenciamento energético num nível máximo, você pode sentir atração, sim, sendo uma pessoa demissexual à primeira vista. Quantas pessoas será que existem dessa forma no meio dessas mais de 8 bilhões de pessoas? Olha, eu acho que talvez dá para contar aí facilmente, se a gente tivesse acesso a elas. E esse é o segundo problema, além da quantidade mínima de pessoas que de fato sabem gerenciar a energia delas e daquilo que chega até elas, além dessa dificuldade numérica, ainda tem a parte de você conseguir encontrar essa pessoa. Então pode acontecer, até pode, mas o mais comum é que a conexão se desenvolva ao longo do tempo. E não é curioso que a melhor parte de um relacionamento, que é quando você está conhecendo a pessoa, seja pulada? E deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas não se mostram como elas são no início de um relacionamento. Esse é o outro ponto da dificuldade de você ter essa conexão à primeira vista, porque nós somos programados para mostrarmos uma versão irreal nossa quando a gente começa a se relacionar. Para você mostrar você de verdade para quem você começa a se relacionar, você tem que ter uma inteligência emocional super desenvolvida, porque você não é só com essa inteligência emocional super desenvolvida que você não vai ter medo do julgamento, da retaliação, de perder alguém. Ai, mas eu investi tanto nesse relacionamento, agora a pessoa foi embora. Foi, graças a Deus, porque se era para ir embora, tchau. Tu tem que ser poderosa demais, tu tem que ser um assunto que você domina, aprendendo a ser um assunto que você transcenda, para você de fato dar tempo para a conexão acontecer. E entender que por mais poderosa que você seja, talvez o outro não esteja nesse nível ainda. Talvez ele esteja buscando essa conexão imediata. Tem cheirinho de merda, tá? Muito cuidado. Nossa, linda, mas meu Deus, eu sonhei com você. O meu sonho era ter alguém como você, onde você estava, linda. Linda. Você nem me conhece, o animalzinho irracional. Nem sabe quem eu sou. Como é que você fala que eu sou tudo que você queria? Oxi, pra quem é que você tá olhando? Pra mim, de verdade que estou aqui na sua frente, ou para as expectativas que você faz a respeito de mim? Essa é a outra parte importante também. Além de a gente não se mostrar, além de nosso cérebro, além de tudo em nós culminar para não mostrarmos quem somos de fato, seja de forma consciente ou não, no início do relacionamento, além disso, o outro também não está mostrando e ele está projetando a expectativa dele em você. Ixi, cadê meu príncipe encantado, minha soul sister? Sou super, hiper romântica. Pois é. Talvez esteja na hora de olhar para essa idealização de uma forma mais distante, né? De uma forma mais, talvez até mais adulta, dizer assim, o outro vai ser perfeito, vai ser um príncipe encantado. É muito fácil a gente dizer assim o que a gente quer numa pessoa, né? Eu, Miranda, quero um homem rico, maravilhoso, famoso, cheiroso, mas cadê os defeitos que eu aceitaria que ele tivesse? Ou será que eu acho que vai vir uma pessoa sem defeitos? Essa pessoa não existe, né? Para começar de assunto. Uma pessoa sem defeito. E quais são os defeitos? O que eu acredito que seja defeito também. E se eu quiser ter a pretensão de mudar essa pessoa, Freud já dizia, Jung talvez, que parte daquilo que faz a gente também são os nossos defeitos. E eu já fiz uma live class sobre isso, se eu não me engano, falando a respeito. Que é, vamos ver uma coisa que eu, Miranda, sou criticada, para usar um exemplo meu. Eu sou criticada por ser crítica demais. A Miranda é muito crítica. Só que essa criticidade é o que faz com que eu olhe além, com que eu tenha mais percepção. Ou seja, pare e pense todos os defeitos que você tem. Essa live class já existe, assista, mas eu vou falar rapidinho aqui. Todos os defeitos que você tem uma contraparte positiva, todos.
Uma pessoa... Pra mim, um defeito das pessoas, que é uma coisa que me irrita profundamente. A mania de chegar atrasado. Cara, isso pra mim, eu conheço tantas pessoas que eu amo que fazem isso. Só que essas pessoas são mais calmas, são mais acessíveis, são mais disponíveis. Pessoas excessivamente comprometidas, elas são mais duras e mais críticas. Ou seja, eu posso até ser crítica, mas olha como tá tudo conectado. Mas eu também sou uma pessoa excessivamente comprometida. Se eu disser pra você que eu vou fazer, eu vou fazer. E eu vou fazer no horário que eu disse que eu ia fazer, não depois. Mas não tem tanta acessibilidade, tem um pouquinho mais de crítica. Entende? Eu mostro o que eu sou, eu tenho a capacidade de analisar quem quero deixar na minha vida e quem tiro. Nossa, Edna, parabéns! Olha que eu escrevi livros sobre, tenho escrito, e eu me pego não fazendo esse movimento de uma forma tão evidente assim ainda. Me pego me traindo daquilo que eu sei da teoria na prática. Porque é difícil a gente aplicar isso. E tem que ver também, porque muitas vezes a gente acredita que a gente entrega a verdade, né? O ser humano pede pela verdade de uma forma visceral. E quando a verdade é dita, o ser humano foge disso como o diabo da cruz. É um dos eternos conflitos do ser humano, a busca pela verdade. A gente quer muito a verdade, mas quando ela é dita nua e crua, a gente não gosta. E a gente não gosta e tem uma dificuldade imensa de falar. Agora, cuidado se a verdade está sendo dita de uma forma tirana, né? Só pra machucar o outro. Ou tipo assim, dane-se você, é isso que eu penso. Muito cuidado. Responsabilidade afetiva é uma coisa totalmente diferente do honra de merda, tá? O comportamento irresponsável afetivamente é um comportamento de merda. Preciso da metade desse seu modo de ser e ver. De ser e mostrar quem é, né? Então, essa foi a 7ª parte da Live Class, o olhar da Miranda sobre a demissexualidade, esse poder incrível da raça humana. E as outras 6 partes estão salvas. Vai ficar tudo salvo ou numa Live Class só ou parcial. Você pode assistir da forma que você quiser nas minhas redes sociais. Me siga, envie essa parte para as suas amigas, para as pessoas que você ama. Porque quando a gente cria mais pessoas perto de nós, pensando e agindo da forma como nós estamos querendo evoluir, fica mais fácil a evolução. Afinal de contas, esse é o verdadeiro objetivo dos relacionamentos, evoluirmos como pessoas individuais, como casal e como sociedade. Se você quiser adquirir os meus livros, você pode adquirir pelo link da bio ou pelo direct. Eu não falei hoje sobre a trilogia Paris Saint-Eiffel, que é extremamente sexual. Tem toda a pegada da demissexualidade, mas se eu entrasse na trilogia, a gente ia ficar aqui falando só sobre ela. Mas aqui está, então, Paris Saint-Eiffel significa Paris sem Eiffel. Somos todos Paris em busca da nossa torre. É um romance que não fala necessariamente sobre o amor do casal, mas do único amor verdadeiro e real, o amor próprio. Todos os outros são egóicos. Se você parar para pensar e se você arredar um pouquinho, você vai perceber que tem muito egoísmo aí, muito do ego, né? É isso. Então, live class feita, espero que vocês tenham gostado. Me diga o que vocês acharam dela. Olha só, a Karine mandou. Fui casada 3 vezes, estou no 4º relacionamento e este último é o pior. Esse é um Dom Juan, me sinto num looping. Já estudei Reich, Joe Dispenza, psicólogo, psiquiatra, terapias holísticas, como se libertar. K. Leia o livro Dom Juan de Merda Nunca Mais infinitas vezes, até você decorar o que tá aqui. Porque o que acontece num relacionamento abusivo? Assim, rapidamente